Será que é possível uma vida livre de ansiedade e depressão? Veja, nós estamos diante de um quadro de sofrimento psicológico. A questão da ansiedade ou a questão da depressão, como os diversos outros quadros que envolvem sofrimento psicológico, será que nós podemos nos livrar de tudo isso? Será que podemos encontrar a vida, ter um encontro com a vida, onde não tenhamos mais internamente algum nível de sofrimento, algum tipo, algum quadro, alguma forma de sofrimento? Isso requer a presença desta ciência da verdade sobre quem nós somos. Primeiro, antes de tudo, é necessário se dar conta daquilo que é você, sem escapar, sem fugir, sem tecer ideias sobre como a vida para você deveria ser. Veja, aqui já nos deparamos com uma grande dificuldade para a maioria das pessoas. Porque todo o nosso movimento, geralmente, é para minorar, diminuir, arrefecer ou escapar da dor, sem um contato direto com ela, sem uma investigação da estrutura e da natureza dela. E aqui a investigação dessa estrutura e natureza da dor não é autoanálise, não é introspecção, não é ponderar sobre isso ou fazer reflexões buscando razões, causas, motivos, as situações que favorecem ou que justifiquem ou que estejam ali para justificar esses quadros. Aqui se trata de ter um contato direto com a dor, sem esse elemento que se separa da dor. É sem a separação da dor. É na compreensão da dor que está o fim da dor. A compreensão não é verbal, ela não é intelectual, ela não é analítica, ela não é esse encontro com a causa, com a razão. A compreensão é a visão direta de que a presença da dor, que aqui, nesse caso, é esse sofrimento psíquico, é algo presente em razão de um elemento que se separa e que tem ideias sobre aquilo, conceitos sobre aquilo. Então vamos tocar nisso aqui agora com você. O que são esses conceitos? O que são essas ideias? Nós podíamos pegar qualquer um exemplo para essa dor psicológica, para esse sofrimento psicológico. Tocamos aqui nessa questão da ansiedade e depressão. Mas veja, quando você está triste com alguém, o que é exatamente que você tem dele ou dela? O que é exatamente que você tem dele ou dela? Quando você está triste com alguém, isso vale para um quadro depressivo.
para um quadro de ansiedade. O que é que você tem desse quadro? O que é que você tem desta pessoa quando está triste com ela? Ou desse quadro nesse estado de depressão, nesse estado de ansiedade? Que relação é essa? É isso que nós queremos trabalhar com você aqui nos próximos minutos. Quando você é ferido por alguém, porque a pessoa lhe diz coisas desagradáveis, nesse momento, em você, algo é tocado por aquelas palavras duras, por aquelas ofensas, por aquele distrato verbal, por aquele descaso com você. O que é esse você que é tocado por isso? Esse você que é tocado por isso é o pensamento que você tem sobre quem é você. Quando você está deprimido, você tem um pensamento sobre você, de não merecer aquela coisa, ou de precisar e não conseguir aquela determinada outra coisa. Quando você está ansioso, é você presente e aquele futuro lhe causando preocupação, lhe consumindo nessa dor interna. Assim, nós temos dois elementos presentes sempre em toda experiência de dor psicológica. Nós temos o elemento eu, esta pessoa e aquela situação, aquele quadro, aquela rejeição, aquele maltratamento, aquilo que estou recebendo da vida, ou que a vida está me negando, ou aquilo que estou recebendo daquela pessoa, ou aquilo que ela está me negando. Então a dor está estabelecida aqui. Notem que tudo isso funciona conosco dentro de uma base. E essa base é a forma como psicologicamente representamos esse momento, essa experiência, esta situação. Aqui eu quero tocar com você na importância desse encontro com a memória. Nossa interna condição desse eu, desse alguém, é a memória. Se alguém me trata mal, eu guardo esta lembrança. Eu guardo esta memória. Se a vida não me entrega algo, eu guardo esta memória. Eu guardo esta lembrança. Se um desejo eu não realizo, eu guardo esta lembrança. É sempre a lembrança, é sempre a memória daquilo que não tenho, daquilo que desejo ter, ou daquilo que me foi negado, ou de um tratamento que recebi. É a memória presente em mim. Esse mim, ele se sustenta nesta memória. Então, esse eu é esse mim, e esse mim é essa memória. E quando ela está presente, eu rejeito isso. Eu não quero isso. Eu não gosto disso. Eu luto contra isso. Nessa luta,
está estabelecida uma separação. Tem esse eu e aquela dada coisa. Tem esse eu e essa lembrança. É aqui que está presente a dor da rejeição, a dor da depressão, a dor da ansiedade. Que qualidade de memória é essa? Essa qualidade de memória é a memória psicológica. O que é essa memória psicológica? É a memória que não lida com os fatos. Exatamente isso, é a memória que não lida com os fatos. Uma coisa é estar diante da vida como ela acontece. Outra coisa é ter ideias sobre como a vida deveria acontecer. Ou poderia ter acontecido. Como ela deveria ser. Como ela seria. Então, nós estamos diante da vida como ela é, mas ao mesmo tempo o pensamento está presente, criando uma memória psicológica. Essa memória psicológica é a rejeição da vida. Assim, todo julgamento, comparação, avaliação, aceitação, rejeição da sua parte, no que diz respeito à vida como ela acontece e o outro como ele se mostra sendo, é esta condição que sustenta esse sofrimento psicológico. Assim, a presença da memória psicológica é a memória estabelecida pela comparação, pela rejeição, pela não aceitação, pela luta contra a vida como ela acontece. Quando isso se estabelece como regra, como padrão de vida, temos a presença do eu, temos esta vida egóica, temos a vida desse centro ilusório, que se vê como uma entidade presente na experiência da vida. Veja, só temos a vida como ela acontece, mas agora temos esse centro ilusório. Esse centro ilusório, ele tem esse núcleo. Esse núcleo é a presença de um eu ideológico, de um eu que se assenta em uma ideologia, em um movimento imaginário, que é o movimento do pensamento. Assim, a presença desta memória psicológica é a presença desse eu. Podemos romper com esta memória psicológica e, portanto, com a presença desse eu. Então, teremos o fim desse núcleo, o fim deste centro. A beleza desse encontro com a verdade é lidar com a vida como ela acontece. E como ela acontece, não há espaço para esse movimento de memória psicológica. Um outro fator importante aqui, dentro dessa memória psicológica, é o fato de que o pensamento em nós é o elemento que, pela imagem, pelo quadro, pela lembrança, está sustentando esta condição. E esse pensamento não é outra coisa a não ser a presença do tempo. Esta ansiedade se refere à presença desse tempo psicológico. Essa depressão se refere à presença desse tempo psicológico.
Esse sentimento de rejeição, ou de não ser aceito, ou de ter sido maltratado, requer a presença do tempo psicológico. A presença do pensamento em nós é a presença do passado. E esse passado, que é uma lembrança, é o tempo. É fundamental compreender a vida como ela acontece. E compreender a vida como ela acontece é eliminar a ideia, o pensamento, a crença desse eu, que é esse núcleo, que é esse centro, que se depara com a vida e olha para a vida a partir do pensamento e, portanto, do tempo. Eu não sou feliz hoje, mas eu serei feliz amanhã. Eu não tenho paz hoje, mas terei paz amanhã. Eu não estou vivendo o amor, mas viverei o amor amanhã. Tudo isso implica a presença do pensamento. É o pensamento que está construindo essa narrativa. É o pensamento que está construindo esse tempo. Você ontem me ofendeu. Você ontem me magoou. Veja, essa é uma memória. É a memória psicológica. É a memória que se firma nesse passado e se mostra aqui, nesse momento, hoje. Ao me encontrar com você hoje, estou carregado desse passado, pesado deste passado, desta memória psicológica. Ao ter lembranças de coisas desagradáveis, me sinto ansioso. Ao ter lembrança de coisas que me aconteceram, a ansiedade está presente. Ao ter lembrança de coisas que ocorreram comigo, fico em depressão. Esse elemento em depressão é o próprio pensamento. Nesse formato do eu, esta é a presença da memória psicológica. Lidar com a vida requer a ciência de que ela está aqui e agora, acontecendo exatamente como ela é, não como ela deveria ter sido, ou como ela deveria ser. Então, para efeitos práticos, precisamos sim da memória, da lembrança, da recordação, para lidar com a vida como ela acontece. Mas apenas do ponto de vista objetivo. Para trabalhar em uma profissão, você precisa da memória. Para ter o seu próprio número de telefone, você precisa da memória. Precisa se lembrar desse número. Ou ter ele escrito em uma agenda. Para recorrer a essa agenda, você precisa se lembrar da agenda. Então, a nível prático e objetivo, você precisa da memória. O seu nome é memória, o seu endereço é memória, o número do telefone de alguém é uma memória. Mas nós não precisamos da memória psicológica. Eu não preciso continuar mantendo a ilusão desse mim, desse eu, que está ofendido, magoado, aborrecido, triste com alguém. Esse estado, ele se assenta na lembrança dele ou dela. Assim, o sentido do eu, do ego, desse mim, ele se sustenta na vida e alimenta esses diversos estados de desordem, sofrimento e confusão
em razão da presença desta memória psicológica e em razão da projeção dessa imaginação, que é a imaginação do tempo psicológico. Todos os pensamentos em você, eles têm por princípio, sim, o tempo. Porque é o resultado de uma lembrança. É o resultado de uma recordação. Assim, alguma coisa aconteceu em algum momento. E agora isso aqui é lembrado. Isso é a presença da memória. Então, a presença do pensamento é a memória. A presença do pensamento é o passado. Mas não precisamos da memória psicológica, desta qualidade de memória ou pensamento que estabelece presente em cada um de nós a ilusão deste centro, deste núcleo, deste eu, deste ego, que vive sentindo alegria e dor, que vive constantemente em busca do prazer, porque viveu algo ontem e guardou aquilo como uma memória psicológica e agora anseia por mais. E se torna dependente psicologicamente daquilo, e logo se torna um viciado psicológico daquela condição, de busca por mais, de ânsia por mais, de prazer. Todo esse movimento presente em nós, de busca do prazer para esta autossatisfação do eu, do ego, é algo que se assenta nesta memória psicológica. Essa busca de continuidade, de preenchimento e realização psicológica é típica desse movimento egóico, deste movimento egocêntrico. Assim, toda a nossa vida psíquica, toda a nossa vida psicológica é a ilusória vida desta imagem que o pensamento, que esta memória psicológica construiu. Uma vida orientada no tempo psicológico inevitavelmente será uma vida carregada de ansiedade, de depressão, de todas as formas de temores. Os medos são diversos, os problemas são diversos, porque todo esse movimento é um movimento que se assenta na ilusão de se preencher, de alcançar, de encontrar algo para ser feliz, para ter amor, para ter paz, para ter realização. Tudo isso está dentro da imaginação, do próprio movimento do pensamento, se lançando nesse tempo, que é o tempo construído pelo eu, pelo ego, por esta ego-identidade, que é esse experimentador, esse pensador, este centro ilusório. Tudo isso é um grande jogo do pensamento. Nesse movimento dessa estrutura de uma falsa identidade, que jamais será feliz. Romper com esta condição é se deparar com a vida como ela acontece, livre deste centro, livre deste núcleo, livre deste eu. Assim nós temos aqui o fim para o pensamento, para essa qualidade de pensamento que sustenta esse movimento psicológico. Um encontro com a realidade divina, com a realidade de Deus,
Não é algo que se realiza no tempo. Esse encontro é, na verdade, uma constatação nesse instante de uma realidade que está presente exatamente quando o tempo termina, quando o pensamento termina. E me parece que ficou claro aqui. Eu me refiro a esse padrão de pensamento imaginário deste pensador. É a presença do próprio pensamento que sustenta esse pensador. Não há qualquer separação entre esse pensador e o pensamento. O aparecimento dessa qualidade de pensamento psicológico sustenta esse eu psicológico, esta falsa identidade. Assim, existe em cada um de nós, em razão dessa ilusão, dessa não atenção para essas reações, é isso que nos falta, atenção para essas reações, para todo esse movimento interno, confuso e desorientado do pensamento presente em nossos cérebros, dentro de cada um de nós. Em razão dessa desatenção, nós estamos sustentando a continuidade desta ilusória pessoa, deste mim, desse que vive nesse movimento, nessa constante aflição, neste sofrimento. O rompimento com essa psicológica condição de memória psicológica, de tempo psicológico, é a compreensão do novo, da vida como acontece aqui e agora, sem esse elemento presente, que é o pensamento, que constrói esse pensador, esse experimentador, que constrói este mim. A verdade divina é a verdade de Deus, é a verdade deste ser, daquilo que está presente aqui e agora, quando essa ilusão não está mais. É isso que estamos com você aqui, aprofundando, trabalhando. Tomar ciência daquilo que se passa aqui e agora. E ficar com isso. Sem esse elemento que se separa para esse gostar, não gostar, querer, não querer. Tudo isso pode soar para cada um de nós de uma forma muito estranha, a primeira vez que nos deparamos com uma fala como essa. Mas estamos diante de algo que, de uma forma direta, vivencial, podemos descobrir por nós mesmos que a vida ela é real quando o eu não está. E quando este eu não está, não há problemas, não há sofrimento, não há mais inveja, ciúme, posse, controle, medo. Não há mais todo esse elemento construído pelo pensamento que sustenta esses estados internos de aflições, como ansiedade, depressão, angústia, medo e assim por diante. Uma vida livre do tempo é uma vida livre do pensamento. É uma vida livre do eu. É uma vida onde está presente a realidade de Deus. Esses encontros que nós temos nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. Neles nós estamos trabalhando perguntas e respostas, aprofundando isso. Então aqui fica um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros. Portanto,
Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, eu quero lembrar você, nós temos também encontros presenciais e também retiros, além desses encontros online. Se isso é algo que faz sentido para você, realmente, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, como se livrar dessa qualidade de pensamento que gera sentimento e que gera ação? Tomando ciência do pensamento. Uma vez que você fique ciente do pensamento, simultaneamente se livra do pensador. Se livra desse padrão de comportamento e de ação.